Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala sobre as populações indígenas, o índio brasileiro, o que é que você lembra? Que imagem imediatamente vem à sua cabeça? Quais são as informações que você tem sobre isso? De que maneira você lida com essas questões ligadas às populações indígenas até hoje? Já parou para perceber que o termo índio pode ter sido construído para dar um sentido que, na verdade, ele não tem? Se liga nisso, acompanha aqui esse videozinho. Vou chamar já a Iracema para bater um papo com a gente. Se eu disser a você que o termo índio vai ser construído durante os últimos 500 anos, seja pelos historiadores, seja pelos artistas do século XIX, pelos jornalistas que cotidianamente narram as notícias sobre as populações indígenas, ou sobre as reservas, ou os problemas que existem com as hidrelétricas e a extração de minérios na região amazônica, por exemplo. O termo índio é muito complicado, porque ele vai ser dado primeiro por Colombo, a ideia de achar que estava em um continente que ele não estava, chamado de Índias, que era como os europeus chamavam a Ásia naquele momento. Então ele passou a dizer que todos os habitantes daqui chamavam-se de índios, e isso criou uma homogeneização. A gente não consegue então perceber que as populações indígenas são divididas em centenas e centenas e centenas de etnias, centenas e centenas de grupos linguísticos, alguns parecidos entre si, parentes até, outros completamente diferentes. Eu chamo a sua atenção, primeiro, para que você entenda que, quando falamos de índios, falamos de uma heterogeneidade. Segundo, de um conceito que vai ser construído por vários meios de comunicação e intelectuais no decorrer dos últimos séculos. Depois, o termo índio pode estar associado a uma série de elementos pejorativos, negativos. Quando você diz assim, olha, os meninos lá atrás fazendo bagunça, parece uns índios. O que é que você quer dizer com isso? Já parou para entender que você se coloca como a ideia de controlado, civilizado, técnico, racional, civilizado, enquanto ele é bárbaro, selvagem, selvagem. É assim que a gente entende as populações indígenas. Então se ligue em relação a isso. Terceiro, não esqueça, a catequese estabelecida durante o período colonial foi fundamental em um processo de dominação e de transformação desse índio em colono. Junta-se a isso a todas as perseguições dos colonos, levando à escravidão, às violências sexuais, ao aniquilamento. Uma forma de sobreviver, essas populações era absorver o cristianismo e se tornar tutelado da Igreja Católica. Outro elemento fundamental, as populações indígenas, elas vão compor a nossa formação identitária a partir do romantismo, utilizado tanto pela pintura como pela literatura na construção de um índio heróico, bravo, miscigenado com esse português, como é o caso de Iracema e Martim no romance de José de Alencar. Olhe como a literatura, olhe como a arte de maneira geral compõe esse índio como símbolo brasileiro, heroísmo, virilidade, um elemento associado à natureza de uma relação ecológica perfeita. E essa literatura, essa pintura, acaba estabelecendo essa relação identitária com a gente. Outra coisa importante, existe um comportamento cultural chamado de antropofagia, que é quando o índio comia outro ser humano. Comia. E essa antropofagia é um rito religioso, em que eu como a carne do outro para absorver uma energia que esse indivíduo tem. Não é a mesma coisa que canibalismo. O ato de comer é o mesmo, mas os sentidos e ressignificações dadas ao ato é que importa para a gente. O canibalismo é apenas o ato de comer a carne. A antropofagia, ela acontece inclusive de maneira interna, em que eu como líderes, pessoas que morreram importantes da nossa tribo, e essas energias vão acabar circulando no nosso meio. Lembra lá do manifesto antropofágico de Ouso de Andrade na Semana de Arte Moderna? É exatamente isso. Só que ele pega esse conceito e ele estabelece uma relação identitária brasileira, que é a nossa miscigenação, que é a nossa variedade cultural, étnica,
nos fez grande, nos fez importante, nos fez poderoso, a partir do momento que nós misturamos essa energia, misturamos essas culturas e regurgitamos o que seria a cultura brasileira. Um fator importante são os conceitos de genocídio. Essas populações, elas foram sistematicamente destruídas pela ação da coroa portuguesa, uma ação do Estado, propositada, no sentido tanto de matar o indivíduo, como de destruir seu patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial. É claro, a sociedade brasileira vai absorver muito dessas culturas indígenas. Se a gente for estudar, por exemplo, São Paulo do século XIX, a gente vai encontrar que famílias pobres do interior de São Paulo ainda falavam tupi dentro de casa. O tupi, que era conhecido como a língua geral. Até o século XVIII, se falava mais tupi do que português. É o Marquês de Pombal que obriga que as pessoas falem português, ou essas pessoas seriam punidas. Olha aí o tamanho da preocupação da coroa portuguesa, como essa população indígena era majoritária e impactava culturalmente, comportamentalmente, essa colonização. Tanto é que vários logradouros, vários espaços do país, vários comportamentos, atitudes, ainda têm nomes indígenas. Isso vai da palavra urubu a maracujá, vai até nomes de ruas, como por exemplo em São Paulo, isso é muito comum. Então veja como se impacta essa formação. Outro elemento que aí você não pode esquecer de jeito nenhum é que a Constituição de 1988 vai estabelecer o Estado brasileiro como responsável por essa população, demarcando em seu próprio território as chamadas comunidades indígenas, as reservas indígenas, o que gera uma série de problemas até hoje, inclusive com o atual governo. A questão de entender que os índios são um atraso, que os índios impedem o desenvolvimento do Brasil, ou então aquela ideia de achar que índio, para ser índio, tem que andar nu, não pode ter carro, tem que andar no meio da floresta, que não pode usar o próprio espaço como uma forma de enriquecimento ou de melhoria do seu cotidiano, porque se entende o índio hoje como se ele tivesse que ser o índio do século XVI, como se nós, hoje brasileiros, tivéssemos que ser como os colonos portugueses do século XVI. Então se liga sobre as sociedades indígenas, enriquecendo com você no Estudioso.